O número alarmante de assassinatos de jovens no Brasil levou à criação de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. Na Câmara, uma comissão especial está ouvindo especialistas para aperfeiçoar o projeto. Conforme o projeto, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens deverá ter duração de 10 anos e ser coordenado e executado por órgãos do governo federal responsáveis por programas ligados à juventude e à igualdade racial. A proposta foi apresentada no ano passado, ao término dos trabalhos da CPI, que investigou casos de violência contra jovens negros e pobres no Brasil. Nesta audiência, foi ouvida a professora Jaqueline Signoretto, que coordena o grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos da Universidade Federal de São Carlos, que defendeu que se crie regras para a investigação das mortes ocorridas em decorrência de ação policial e que se estimule o policiamento comunitário. O encorajamento a uma forma de policiamento comunitária e de proximidade, né? Porque para fazer a segurança da vida dos jovens que estão em situações vulneráveis, né? É preciso que o policiamento reconheça o ambiente de risco ao que os jovens estão submetidos, né? Que sejam conhecidos, que sejam referências na sua comunidade, né? E que os policiais, portanto, tenham condições técnicas de traçar planos de ação aonde eles vão chegar exatamente no problema que precisa ser enfrentado. O presidente da comissão especial reforçou a ideia de polícia comunitária e destacou a necessidade de se mudar a cultura das corporações policiais. Reduzir a letalidade policial e reduzir a vitimização de policiais. Porque, na verdade, por que tem muita letalidade policial e por que morrem muitos policiais? Porque o conceito de polícia está errado. O conceito de polícia no Brasil é de confronto, não é polícia de aproximação, não é polícia comunitária, não é polícia cidadã. Nós herdamos da ditadura, que colocou na Constituição que a polícia é força auxiliar do Exército. Não pode ser força auxiliar do Exército. Exército cuida do inimigo interno. Polícia cuida do compatriota, do cidadão brasileiro, do irmão. Portanto, nós queremos mudar isso na Constituição e mudar o conceito. Para isso, nós temos que mudar a cultura das corporações policiais. O que acontece quando uma família perde o titular de um plano de saúde? O Senado aprovou um projeto que garante aos dependentes a continuidade dos planos, mesmo depois de o titular falecer. No final de 2015, mais de 70 milhões de brasileiros tinham contratado algum tipo de serviço de saúde suplementar. Só os planos de assistência médica contabilizavam quase 50 milhões de beneficiários. No último ano, a receita desse mercado chegou a mais de 20 bilhões de reais. Quem procura contratar um serviço de saúde suplementar pode se enquadrar em 3 tipos de contrato: o individual ou familiar, o empresarial ou coletivo por adesão. Quem assina o contrato é o titular e ele tem o direito de incluir outras pessoas nessa cobertura, desde que com o acréscimo da mensalidade. A senadora Vanessa Graziotin tem um projeto que garante que esses dependentes não vão se prejudicar se o titular morrer. O dependente, ele herdaria todas as condições favoráveis, ou seja, ele não precisaria ter uma nova filiação, ele não seria desfiliado automaticamente. Claro, ele paga todas as prestações, as mensalidades necessárias, mas ele continuaria tendo o direito de estar vinculado àquele plano, que para ele é muito importante. Em nota, a Agência Nacional de Saúde esclareceu que os dependentes de planos individuais e familiares já têm direito de assumir a titularidade desde que continuem com o pagamento das mensalidades e que eles não precisam cumprir novo período de carência. No caso dos planos coletivos, os dependentes só podem ser excluídos se isso estiver previsto no contrato. A Federação Nacional de Saúde Suplementar é responsável por 40% desse mercado. Ela soltou nota similar à da ANS, reforçando que em caso de morte do titular de plano familiar, o contrato não se extingue e que as condições contratuais são mantidas desde que as mensalidades continuem sendo pagas. A federação também observou
que existe a possibilidade de o dependente fazer uma portabilidade especial de carências. Nos 60 dias logo após a morte do titular, o beneficiário poderia mudar de plano sem ter que cumprir novos prazos para exames e procedimentos. Na realidade, a Agência Nacional de Saúde, ela procura regulamentar, mas do nosso ponto de vista, de forma muito deficitária. Então, o projeto ele visa dar a garantia para os dependentes dos titulares dos planos de saúde, sejam os integrantes dos planos individuais, dos planos familiares ou dos planos empresariais, né, de coletivos. No próximo bloco, os 50 anos do estádio que abriga o 15 de Piracicaba e muitas glórias do esporte paulista. O Parlamento Brasil volta já.